Aleluia. No capítulo 15 de Lucas, eu vou usar a versão NVI, tá bom? No capítulo 15 de Lucas, Jesus ele conta três parábolas, três histórias, ok? Então só para ver se está todo mundo prestando atenção. Quantas histórias Jesus conta no capítulo 15 de Lucas? Três histórias. A primeira dela, Jesus conta sobre uma ovelha perdida, e que o pastor tinha 100 ovelhas, mas que uma se perdeu. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela perdida. Essa é a primeira história. A segunda história, Jesus fala de uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, e ela perdeu uma. E o que ela fez, Francisco? Ela fez uma varredura na casa toda para encontrar aquela moeda. Jesus contando essas histórias. E a terceira parábola que Jesus conta nesse capítulo 15 de Lucas é sobre o filho pródigo, o filho que foi embora. Amém? Mas todas essas três histórias, olha que legal, todas essas três histórias, ela tem um final feliz. Sabe, eu sou daquele tipo que eu gosto de assistir filme, que o mocinho fica com a mocinha, que dá tudo certo, que é final feliz, né? E aqui, as três histórias que Jesus conta tiveram final feliz. A ovelha que foi desgarrada, ela foi encontrada, voltou. A dracma perdida, a moeda perdida foi encontrada, e o filho voltou para casa. E Jesus faz questão de falar em cada uma delas que houve alegria no céu, houve alegria na presença dos anjos. Ok? Então vocês estão agora situados nesse capítulo 15 de Lucas, que conta as três histórias. E dessas três parábolas que Jesus conta, a parábola do filho pródigo com certeza é a mais conhecida de todos. Eu tenho certeza absoluta aqui que todos já ouviram falar na parábola do filho pródigo. Não está muito fácil aqui para mim não, Maria, mas tudo bem, né? E onde é que nós então nos encaixamos nesse contexto, né? Afinal de contas foi para nós que os evangelhos foram escritos, amém? Bom, o significado de pródigo, parábola do filho pródigo, significado de pródigo, eu sempre pensei que fosse o rebelde. Mariette também, no sábado, ela falou, pródigo é rebelde, né? Não é rebelde. Pródigo significa extravagante, aquele que age de uma forma extravagante, além dos limites. Pródigo é aquele que é exagerado, que é esbanjador. Pródigo significa inconsequente. Ele não mede as consequências daquilo que ele está fazendo. Ele é um esbanjador, ele é um exagerado. Isso significa a palavra pródigo. Então nós vamos ver que nessa parábola do filho pródigo, todos foram pródigos. O tema, né, dessa noite inclusive é esse: os filhos pródigos e o pai pródigo, porque todos foram pródigos. O pai, o filho mais moço e o filho mais velho, cada um do seu jeito. Agora o contexto: quando que Jesus contou essas três parábolas, né? Bom, Jesus provavelmente ele estava em uma casa fazendo uma refeição. Ele gostava muito disso, de sentar à mesa, de comer, de bater papo, e cercado de publicanos e pecadores. Anotem isso. Jesus estava então fazendo uma refeição com publicanos e pecadores, o que era muito comum isso para Jesus. E existem dois tipos de pessoas que os fariseus, aqueles outros tipos de pessoas que tinham lá, os fariseus e os mestres da lei, eles detestam. Dois tipos de pessoas que eles detestam: os publicanos e os pecadores. O que é um publicano? Publicano eram aqueles que eram cobradores de impostos. Eles eram judeus,
mas eles se empregavam com o Império Romano e eles cobravam impostos dos irmãos, dos judeus, e havia muita extorsão, eles extorquiam demais os irmãos. Eles eram considerados traidores dos irmãos. Esses eram os publicanos. Os fariseus odiavam esse tipo de gente. E tinham os pecadores. Quem eram os pecadores? Eram aquelas pessoas que normalmente e moralmente eram marginalizadas, eram pessoas de má reputação, os pecadores. Eles eram excluídos da sociedade. Então esse é o contexto da história. E Jesus, ele gostava de fazer as coisas diferentes. Pensa numa pessoa que gostava de fazer as coisas diferentes. Jesus, ele gostava de fazer as coisas diferentes, e isso incomodava, contrariava, deixava os religiosos muito bravos. Os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei. E Jesus, ele não só tinha contato com esses publicanos e esses pecadores, mas ele comia com eles. E pior ainda, para os fariseus, Jesus buscava essas pessoas. Você está prestando atenção? Você está entendendo? É algo muito forte isso. Jesus buscava essas pessoas que não eram queridas, que eram marginalizadas, que tinham uma reputação péssima. Eram essas as pessoas que Jesus buscava. Quer um exemplo? Mateus. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, e Jesus colocou esse moço no time dele, nos 12, o time chique de Jesus. E os fariseus e os doutores da lei, então, que eram autoridades judaicas, eles ficavam indignados com Jesus. Imagino que Jesus, naquele dia que ele contou essas histórias, ele percebeu que os publicanos e os fariseus estavam observando ele comendo com os publicanos e os pecadores, e eles estavam cochichando, murmurando entre eles. Isso chamou a atenção de Jesus. Jesus saiu então daquela casa e foi ao encontro dos fariseus e dos doutores da lei. Vocês estão entendendo? Jesus deixou a ralé, a cambada, e foi até os caras da época. E Jesus chega e começa a conversar com eles. Então, essas foram as 3 parábolas que Jesus contou. A da ovelha perdida. Por que será que Jesus foi contar uma historinha de ovelha perdida? Jesus contou outra historinha de coisas perdidas, de uma dracma, uma moeda perdida, que a mulher ficou desesperada, mas encontrou. E houve alegria no céu, houve alegria entre os anjos, Jesus falando. E aí Jesus começa a falar da terceira parábola, que nós vamos comentar com mais detalhes aqui essa noite. A parábola do filho pródigo. E todas as 3 parábolas, todas elas tinham um tema central, e era exatamente o extravagante, o extraordinário, o exagerado amor de Deus por aquilo que está perdido, por aqueles que estão perdidos. Amém? Isso não é maravilhoso? A parábola do filho pródigo, ele fala de 3 personagens explícitos, ou seja, personagens que têm nome, que estão ali. 3 personagens. O primeiro deles é o pai, o segundo deles é o filho mais novo, e o terceiro deles é o filho mais velho. E essa parábola também fala de um 4º personagem, que não é explícito, mas no final da palavra eu vou dizer quem é esse 4º personagem que está nessa história. Amém? Isso eu acho que alguns aqui não ouviram falar ainda, hein? Então vamos lá. Esses 3 personagens explícitos, eles tinham significados específicos. O pai, nessa parábola, ele representava Deus Pai. O filho mais novo, nessa parábola, representava quem? Os publicanos e
pecadores. Jesus estava comendo com pecadores, veio falar com fariseus. Ele tinha que colocar os pecadores no meio da parábola. Então, o filho mais novo representava os publicanos e pecadores, ou os crentes desviados. E o filho mais velho nessa parábola? O filho mais velho representava os escribas e os fariseus, os doutores da lei, aquele que Jesus foi conversar com eles. Aí a pergunta da noite é: onde nós estamos nessa parábola? Com qual desses personagens nós nos identificamos? Então, para a gente ver isso direitinho, nós vamos ler Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante, versículo a versículo. Amém? Essa parábola do filho pródigo é dividida em duas partes. A primeira parte fala do filho mais novo, e a segunda parte fala do filho mais velho. Eu estou fazendo questão de detalhar tudo para vocês, para que a gente realmente entenda o significado dessa passagem na Bíblia. Amém? Vai ser muito importante, vai ser inesquecível o que nós vamos ver aqui essa noite. Então, na primeira parte, verso 11 do capítulo 15, Jesus continuou. Por que ele continuou? Porque ele já tinha contado duas histórias. Então ele continuou agora com a terceira. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele, o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Parece uma coisa simples isso aqui, né? Mas não é. É algo muito forte. O filho mais novo, ele tinha um plano. Ele tinha um desejo no coração. Ele queria sair de casa. Ele estava cansado da vida na casa do pai. Ele queria ser livre. E ele exigiu a herança ao pai. Ele exigiu. Ele só tinha direito a 1/3 daquela herança, porque como eram 2 filhos, era dividido em 3. O filho primogênito recebia 2 partes, e o mais novo receberia uma. Então esse filho, ele teria direito a 1/3 da herança, se e somente se o pai viesse a morrer. Ou seja, ele matou o pai naquele momento, né? Ele matou o pai. Esse é o símbolo. Ele acabou. Não quero mais ser seu filho. Me dê minha parte, eu vou embora. Seus planos, os planos desse moço eram muito mais importantes. Ele amava muito mais ao seu umbigo, a si próprio, do que ao pai. E com certeza essa exigência que ele fez: pai, me dê minha parte da herança, gerou muitos problemas. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque todas as propriedades daquele pai, que deveria ser rico, devia ter fazendas, gado, né, rebanhos, aquele pai teve que vender, teve que liquidar. Vocês sabem disso? Quando se tem muitos terrenos, muitas casas, isso e aquilo, alguém pede a herança, você tem que vender, você tem que liquidar, transformar em dinheiro aquilo e entregar. Então deu muitos problemas para aquela família, né? Os imóveis, rebanhos precisavam ser vendidos, liquidados, e essa era uma situação que afetava todos da família, além de ser um insulto ao pai, que nunca deixou faltar nada para aquele moço. No verso 13, vamos ver o plano do filho. Não muito tempo depois, ou seja, o tempo suficiente para o pai conseguir vender as propriedades, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. Para onde ele foi? Uma região distante. Para onde ele foi? Uma região distante. Ele saiu da casa do pai. E lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável, dissolutamente. Ok?
Foi isso que aconteceu. Ele deixou a casa do pai com tudo o que ele tinha. O filho mais novo, ele sai então da casa do pai, ele sai da terra dele, e com a liberdade e o recurso financeiro para viajar para onde ele quisesse. A Bíblia não fala para onde ele foi, nós não sabemos para onde ele foi, só sabemos que ele foi para um lugar muito distante. E ele se afastou ao máximo que pôde da casa do pai. Ele se afastou ao máximo da casa do pai. Aquele filho, vocês estão entendendo? Se afastou da casa do pai o máximo que ele pôde. E sua atitude foi completamente inconsequente. Foi pródiga. Ele juntou tudo que tinha, não deixou nenhuma reserva na sua casa, na casa do pai, para que, se o seu plano desse errado, ele pudesse voltar com dignidade. Mas não, ele não deixou nada. Esse filho mais novo, ele viveu de forma dissoluta, da maneira que lhe parecia bem, do jeito que ele queria, prodigamente, exageradamente, dissolutamente. No verso 14, fala assim que, começa a queda do pródigo. Depois de ter gasto tudo, então ele gastou tudo. Houve uma grande fome em toda aquela região que ele estava. E ele começou a passar necessidade. Queria que vocês começassem a imaginar, uma pessoa que ela deixa, vamos supor, uma pessoa que nasce num berço evangélico, uma pessoa que ela aprende tantas coisas do Senhor, ela está na igreja, e de repente ela vai embora, ela sai, ela desvia, e aí começa a ter uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Esse foi o início da decadência daquele jovem. Os recursos acabaram. Nós sabemos que os recursos acabam. Ele havia gastado tudo e começou a passar necessidade. O dinheiro acabou e a fome chegou. Ele começou a ter fome, a passar fome. Os amigos sumiram. Ele não tinha mais status, não tinha mais herança, a dignidade dele havia acabado. Quantos que nós conhecemos que caem numa situação dessa e que não tem mais dignidade? Acaba tudo, vira um lixo, vira algo terrível, é muito triste. No verso 15, por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, foi procurar emprego, que o mandou, e aquele cidadão o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Amados, isso é uma humilhação muito grande. Pode ser que hoje em dia não seja tanto, mas naquela época, cuidar de porcos era algo mais humilhante que poderia acontecer com alguém. Ele era um judeu, e como judeu ele não tinha contato com porcos. Esses animais, os porcos, pelos judeus, eles são considerados animais imundos. Pela lei de Moisés, são animais imundos. Os rabinos consideram as pessoas que cuidam de porcos amaldiçoadas, e foi isso que aconteceu com ele. Com isso nós percebemos que ele perdeu os seus recursos, a sua religião e consequentemente a sua identidade. No verso 16 diz que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, lavagem que os poucos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele sentiu tanta fome que ele desejou comer aquela comida, aquela lavagem que era para os porcos. Aí houve um início de uma transformação daquele filho. No verso 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Caiu a ficha.
Esse foi um momento do arrependimento daquele jovem. Aqui ele sentiu saudades de seu pai. Sentiu saudades da sua casa. Aqui ele percebeu o prejuízo que ele estava tendo, a fria que ele tinha entrado. Ele diz: até os empregados do meu pai são mais dignos. Os empregados do seu pai tinham de comer e ele ali morrendo de fome. No verso 18 ele fala: eu me porei a caminho. Oh, aleluia. Em outras versões diz assim: levantar-me-ei e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ah, amados, que coisa triste esse verso. Sabe o que acontece aqui, queridos? Ele se declara órfão. Nesse momento, nós vamos entender que aquele jovem foi tomado de um pensamento de orfandade. Eu não tenho mais pai. O que é um órfão? Órfão é aquele que perdeu o pai e ou a mãe. Naquele momento ele falou: não sou digno mais que me chame de seu filho, eu sou órfão. Ele se arrependeu, quis voltar para a casa do pai, mas olha, como órfão, é algo muito triste, é algo muito forte. O órfão tem tantas características horríveis. O órfão, ele é solitário, o órfão não confia em ninguém. E foi esse o pensamento que veio na mente dele. Ele reconheceu seu erro. O problema era ele. Quão miserável pecador ele era. Ele reconheceu tudo isso. Ele compreendeu que ele foi ingrato. E é nessa hora que o inimigo vem e nos toma, quando nós estamos dessa maneira. Ele deduziu que não poderia mais ser chamado de filho. Então ele se contentaria em ser um empregado, um escravo, na casa do seu próprio pai. Eu não sei quantos aqui, ou melhor, eu sei quantos aqui são pais, são mães. Hoje mesmo eu orei por um filho a pedido de uma mãe. Só quem é pai, só quem é mãe entende muito bem que não importa como o seu filho está quando volta para você. A partir desse momento, viria uma autopunição para aquele jovem. Ele caiu em si. O pensar que não merecia mais ser filho, que não era possível ser perdoado. Quantas pessoas sofrem disso? Quando caem em si, não se perdoa, que não era possível mais voltar como filho legítimo à casa do pai. Quantos de nós, amados? Eu me emociono com isso, porque eu atendo tantas pessoas e eu sei o que eu estou falando. O sentimento de culpa, ele arrebenta com muita gente. É um dos sentimentos mais terríveis que o inimigo coloca na nossa vida, na nossa mente. Pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra minha esposa, meus filhos. Pequei contra os meus amigos. Eu pequei contra os meus liderados. Eu pequei contra a minha igreja. É nessa hora que eu quero ler um trechinho de um livro
verdade, esse trecho é de um livro de um autor chamado Timothy Keller, um norte-americano, que escreveu um livro chamado O Deus Pródigo. E o Fabiano Ribeiro colocou esse texto no livro dele que nós estamos usando, Escolha Ser Filho. Timothy Keller diz o seguinte: o termo pródigo não significa rebelde. Foi aqui que eu aprendi. Mas significa perdulário, inconsequente, significa gastar até não sobrar nada. Desse modo, o termo é apropriado para descrever tanto o pai quanto o filho mais novo da história. Olha só que interessante o que esse autor escreve: as boas-vindas do pai ao filho penitente, ao filho pecador, foi de fato negligente, uma vez que ele se recusava a reconhecer ou a apontar os pecados do filho. Tem razão. O filho pecou, o filho errou. Tal reação ofendeu o filho mais velho, o outro que nós vamos ver daqui a pouco, e muito provavelmente ofendeu toda a comunidade local. Mas é do Pai Celeste que Jesus trata na história. Jesus nos mostra o Deus de abundância, que nada mais é que pródigo em relação a nós, seus filhos. A graça inconsequente de Deus é a nossa esperança, uma esperança renovadora. Esse é o nosso Deus pródigo, é o Pai pródigo. Graça, o que significa graça? Dom que eu não mereço, dom imerecido. Graça extravagante, exagerada, fala de Deus Pai, um Deus de abundância. É assim que nós precisamos aprender sobre o nosso Pai, sobre o nosso Deus, um Deus de abundância, um Deus pródigo, um pai pródigo para um filho pródigo. No verso 20, a seguir, esse jovem então levantou-se e foi para seu pai, e estando ainda longe, olha que interessante, estando ainda longe esse jovem, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O pai, ele nunca havia perdido o interesse pelo filho. Ele esperava o dia em que o filho voltaria. Ele correu para o filho. E mais uma curiosidade, naquela época, um ancião judeu não podia correr, era vergonhoso, era humilhante. Mas o pai estava importando, era com o filho dele. O pai o abraçou, não olhando para as condições em que o seu filho estava. O filho devia estar rasgado, com certeza estava descalço. Ele era a personificação da miséria humana. E o pai então o acolheu em seus braços. Sabe, querido, eu fico pensando aqui, se aquele filho fosse um viciado em álcool, em drogas, se ele fosse uma pessoa que acabou de cumprir uma pena na cadeia, uma pessoa que envergonhou o pai, a mãe, uma pessoa que faliu tudo que tinha, ou aquela filha que volta grávida, não deu certo o casamento, o pai também o beijou repetidas vezes, abraçou e beijou, antes de dizer uma única palavra. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse do nosso pai? Que graça inexplicável. E no verso 21, o filho lhe disse:
Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quando ele ia continuar falando, o pai interrompeu, mas o pai disse aos seus servos: ei, depressa, tragam a melhor roupa, preste atenção, tragam a melhor roupa, e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, novilho cevado, e matem-no. Nós vamos fazer uma festa e comemorar. Aqui nós entendemos uma coisa tremenda, amados. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele sempre, esse Pai, sempre esteve no controle. Esse controle sempre esteve nas mãos do Pai. Sabe por quê? Enquanto o filho estava vivendo de uma forma dissoluta e irresponsável, o pai estava fazendo provisão para quando o filho retornasse. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava engordando o novilho, cevando o novilho, deixando a roupa separada, o anel separado, a sandália preparada para o dia do retorno do filho. Vocês estão entendendo a parábola que Jesus está contando para os fariseus, para os escribas? Esse primeiro filho, Jesus estava falando: olha, estou falando daquela turminha ali que eu estava comendo com eles. Eu vim para buscá-los, para resgatá-los. Eles também são filhos do Pai, eles são amados, são queridos. No verso 24 diz assim: pois esse meu filho, o pai falando, estava morto. Amados, é uma palavra muito forte aqui. O filho estava morto. Como eu falei, só quem é pai e mãe entende muito bem o que é isso. O filho, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O morto aqui, ele fala do mais baixo grau, como eu falei, de miséria, de decomposição humana. Está morto. Morto não faz nada, morto não fala, morto não decide, morto não tem razão para nada. Esse meu filho estava morto e perdido. Ou seja, esse filho desse pai estava no mais profundo estado de desgraça. Em Efésios, no capítulo 2, verso 1, Paulo fala assim, não precisa colocar: ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e ofensas. Jesus nos vivificou quando nós estávamos nessa situação. Em Lucas 19 ele fala assim, no verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar, Jesus veio buscar e salvar o que havia se perdido. Essa foi a primeira parte da parábola. Agora nós vamos ver a segunda parte da parábola. O filho mais velho. Enquanto isso, no verso 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Onde ele estava? No campo, trabalhando, no escritório, na oficina, na fábrica. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança daquela festa. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse servo lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então Jesus deixou os publicanos e pecadores e foi até os fariseus e escribas. Esse era o filho mais velho.
o primeiro filho, o filho primogênito. Sabe, amados, nós precisamos pensar um pouquinho. Esse filho, ele nunca se afastou da casa do pai. Ele era como uma barata que nasceu na igreja e viveu na igreja o tempo todo e morreu na igreja, porque a pastora Roberta pisou na cabeça da barata. Esse era o filho mais velho. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo do pai. Ele sempre teve todo o amor que ele precisava, mas ele nunca usufruiu desse amor. Ele nunca curtiu esse amor e nunca curtiu a presença do pai. O filho mais novo, ele se perdeu saindo de casa. O filho mais velho estava perdido dentro de casa. Muito triste. Então, mais uma vez, o pai, na parábola de Jesus, é quem saiu de casa para ir ao encontro dos seus outros filhos, do filho mais velho. Dessa vez ele foi encontrar então com aquele filho que estava irado. E no verso 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai, o filho mais velho: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Olha o que ele entendia. Outra vez o espírito aqui, o pensamento de orfandade, agora do filho mais velho, trabalhando como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então vamos lembrar bem, houve uma divisão dos bens. Esse filho que está reclamando ficou com duas partes, porque ele era o primogênito, era o direito de primogenitura, ter o dobro dos demais. Então ele tinha duas partes, e esse direito de primogenitura era acompanhado de um dever de primogênito. Se acontecesse alguma coisa com um dos irmãos, ele, por ter mais, ele teria que socorrer, ele teria que resgatar. Por isso ele recebia dobrado. Então, lembrando disso, né? Ele tinha recebido 2/3 de toda aquela herança, a porção dobrada, mas estava preocupado com um simples novilho gordo. Ele era filho, mas ele não enxergava como filho, mas sim como um empregado, um servo. No original, ele diz dessa maneira: estive trabalhando como escravo todos esses anos para ti. Ele também tentava se auto-justificar. Mais uma característica do órfão: se auto-justificar. Nunca desobedeci as tuas ordens, esse filho falou ao pai. Ele não entendia que de um filho se espera muito mais do que simples obediência. Eu tenho certeza aqui, quem é pai, quem é mãe, além de amar a obediência dos filhos, nós amamos quando o filho vira para nós e fala: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Pai, realmente você é o cara. Olha, já ouvi isso dos meus 2 filhos. Que sensação maravilhosa, que delícia. Ele não havia entendido que, diante de um pai tão bondoso, nada do que ele tinha feito aqueles anos todos, trabalhando, se sentindo um escravo, poderia impressionar o pai. Ele, na verdade, não amava o pai. Ele não se preocupou com a dor do pai, quando o pai ficou sem o filho caçula, o filho mais jovem. Nem mesmo ele se preocupou quando seu irmão foi embora, e era a missão dele como mais velho, ir buscar o irmão, resgatar o irmão. Ele não fez isso. Na verdade, ele era um estranho dentro da sua própria casa,
na casa do seu pai. No verso 31 diz assim: disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe quando o pai fala assim: meu filho, você está sempre comigo? A expressão no original significa: meu menino, meu filhão, você esteve sempre comigo, uma forma carinhosa. E também mostra aqui que o pai justificou e perdoou o filho mais novo, dizendo: esse seu irmão. Quando ele fala isso, esse seu irmão, ele quer dizer, ele está introduzindo novamente o irmão na família, devolvendo a ele todos os direitos. Tanto é que ele manda buscar uma roupa, ele devolve o anel. O anel tem um significado que outro dia a gente pode falar. A sandália, ele devolveu as coisas mais importantes para o filho mais novo, ele recebeu novamente como filho. Aí nós vamos ver agora as lições que nós tiramos dessa parábola. Essa foi a parábola. Quais as lições que nós tiramos dela? Jesus falou de 2 filhos. Ele fala de muitos de nós aqui, sentados nessa cadeira e em pé aqui falando com vocês. O mais jovem pensou que não precisava do pai. Aqui nós estamos falando de Deus, Deus Pai. O mais jovem pensou que não precisava do pai. O mais velho entendia que não tinha pai. Olha que interessante. O mais jovem achou que não precisava, o mais velho entendia que ele não tinha pai. O mais novo se tornou um rebelde. O mais velho, religioso. Ambos não conheciam o coração do pai. O mais jovem queria liberdade, longe do pai, queria ter o controle total da situação, não depender mais, autossuficiente. Essas são as características, novamente, daquele que é órfão. Ele se acha, ele não precisa do pai. Sou eu que faço, é com as minhas mãos, é com a minha capacidade, eu consigo, eu posso. Autossuficiente, característica de orfandade. O mais velho estava sempre nos campos, talvez trancado no quarto, talvez em seu trabalho, em suas reuniões, atendendo nos seus muitos afazeres, enterrado em seus ativismos. Também não tinha nenhuma conexão com o pai. E filhos precisam ter conexão com seus pais. Só assim nós podemos afirmar a identidade de um filho legítimo. Ele não era escravo, ele era filho. Canção que nós cantamos aqui: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Como é que pensa e como é que age aquele que é religioso? Ele pensa assim: eu preciso fazer, porque eu preciso ser reconhecido. O religioso, ele é legalista, falando do filho mais velho, ou seja, ele se preocupa demais com as regras que existem, o comportamento, ele é superficial, ele esquece do amor, da misericórdia. Regra, regra, regra. É aquele que Jesus contou certa vez que ele enxerga um cisco
no olho dos outros, mas ele não vê o pedaço de pau, a trave que tem nos seus olhos. Esse é o legalista, esse é o filho mais velho. Os religiosos, eles fazem tudo por obrigação e para aparecer. Isso é coisa de escravo, de empregado e não de filho. É um órfão dentro da casa do pai. E hoje, será que algum desses parece com a gente? Será que alguma dessas situações cabe para nós? Será que nós estamos vindo na igreja, participando de cultos, reuniões, ofertando, dizimando, porque nós temos essa obrigação? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Sinceramente, com quem nós nos parecemos nessa história que Jesus conta, nessa parábola? Com o filho mais novo, aquele rebelde, ou com o filho mais velho, religioso? E quão perdido nós estamos? Nós estamos perdidos fora da casa do Pai, ou nós estamos perdidos dentro da casa do Pai? As duas situações são péssimas, são ruins. A queda do filho mais novo foi devido à sua precipitação, sua inconsequência, sua insensibilidade, sua desobediência. E a queda do mais velho foi devido à sua precipitação. A queda do mais velho, ele foi pelo seu comprometimento, pela sua obediência, pelo seu bom serviço. Incrível, né? Ele era muito bonzinho. O filho mais novo se afastou do pai por ser mau, e o filho mais velho se afastou do pai porque se achava bonzinho. Hoje muitos de nós se comportam ou como filho mais novo ou como filho mais velho. Muitos de nós não faltamos aos cultos, somos obedientes, oramos, jejuamos, porém nada é verdadeiro. Parece que é tudo por interesse, é para aparecer, uma motivação errada. Tem pessoa que acha que as suas obras são capazes de salvá-las. Obras não salvam ninguém. A salvação vem de Jesus, do único. Essas pessoas, elas cantam os mesmos hinos que a gente, usam a mesma Bíblia que a nossa, dizem ser um de nós, até chamam Deus de Pai, mas elas são estranhas dentro de casa. E pode ser que um dia essa pessoa chegue diante do Senhor e o Senhor diga assim para ela: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os filhos mais velhos dos religiosos, eles não entendem que nada depende deles, mas sim da graça de Deus. Eles não compreendem que tudo é pelo mérito de Cristo e que não há nada que nós mesmos possamos fazer para alcançar a nossa salvação. Então eu queria, para nós estarmos indo para o final, não significa encerrar. Eu queria falar para vocês de três lugares que nós podemos nos encontrar. O primeiro lugar é o lugar do filho mais jovem, o filho rebelde, longe da casa do pai. Eu não sei se nós temos aqui esse caso, ou vocês têm alguém em casa que está longe da casa do pai, longe da igreja, longe de Deus, longe dos irmãos. Esse é um lugar, vou dizer o primeiro lugar, para facilitar aqui para mim. Esse é o lugar do órfão perdido. Olha que interessante, David.
e desgarrado. É o lugar do órfão perdido e desgarrado. É um lugar cheio de conflito, cheio de tristeza, cheio de perda. Aquele que está longe do pai, da casa do pai, ele vai para um lugar cheio de conflito, cheio de tristeza e cheio de perda. É uma vida sem esperança, sem esperança de um futuro, de algo melhor. Os pensamentos dessa pessoa, desse filho, é de rebelião. Ele sempre está amargurado, ele sempre está cheio de rancor, ele sempre está com a cara feia. Nesse lugar, as atitudes desse filho serão sempre inconsequentes e autodestrutivas. Nesse lugar, está exposta a rejeição em relação ao pai e toda a família. Ele expõe isso: eu rejeito o pai, eu rejeito a minha família, eu rejeito a minha casa. E a Bíblia conta a história de um sujeito que encaixa direitinho aqui. Qualquer dia eu vou pregar sobre ele. Ele chamava Jefité. Nós encontramos isso lá no livro de Juízes, no capítulo 11 e 12. Só para vocês terem uma ideia, no verso 1 do capítulo 11 diz assim: era então Jefité, o gileadita, ele era filho de Gileade, uma pessoa importante. Era então Jefité, homem valoroso, varão valoroso. Aí tem uma vírgula e tem um porém, filho de uma prostituta. Esse era Jefité. Aí a história desenrola, os irmãos expulsam ele de casa, ele vai embora para uma casa, para uma terra distante, chamada Tobi. E lá naquela terra distante, chamada Tobi, quem se junta a ele? Órfãos. Pessoas inconsequentes, irresponsáveis, marginais, bandidos. Esse é o tipo de pessoas que se juntam quando a gente sai da casa do pai em rebeldia. Como é o nome da terra? Tobi. Interessante que tem um desenho, um filme norte-americano, lá de 1900 e pouco, no início do século, chamado Peter Pan. Quem aqui já ouviu falar desse filme, Peter Pan? Mais ou menos. Então, esse filme é o seguinte: é um menino que já deve ter os seus 40, 50, 60 anos, mas é um menino que voa e que mora com órfãos. Todos os meninos órfãos, assistam esse filme, é muito legal. Muitos órfãos vão até ele, e ele habita num lugar chamado Terra do Nunca. E olha o nome, Mariette: Peter Pan. Sabe o que significa Pan? Pan é um Deus, Deus do medo. Daí vem a palavra pânico. Pan, Peter Pan. Eu não sou mais escravo do medo. Peter Pan, tipo Jefité. Ele não queria crescer, ele era inconsequente. Então você vê sempre um menino bonito, menininho loirinho, voando. É o Peter Pan, cheio de órfãos junto com ele. E ninguém quer crescer, ninguém quer responsabilidade, ninguém quer voltar para a casa do pai. Eles estão felizes na terra do nunca. Nunca. Olha o nome da terra. É um filme que tem. Será que o autor pensou nisso? Que o Pan era uma entidade diabólica? Meu Deus, impressionante, né? Então esse é o filho mais jovem, é um lugar do filho mais jovem. Quando nós nos separamos da casa do pai, nos afastamos, nós vamos para Tobi, nós vamos para a terra do nunca, e nós nos tornamos órfãos. E quem vai ser nossos amigos? Um bando de órfãos, um bando de pessoas que não têm pai, um bando de órfãos. Terra do nunca. O segundo lugar
é o lugar do filho religioso, daquele que ficou na casa, está dentro da casa do pai, mas ele está longe do coração do pai. Esse filho, ele tem problema com autocentrismo, ele é o centro do universo, ele é egoísta, ele só pensa em si mesmo. Esse também é um lugar de orfandade, porque ele está dentro da casa do pai, mas não tem pai, ele é um escravo, então ele é órfão. Quantos de nós estamos na casa do pai e somos órfãos? Quantos de nós? Aqui nesse lugar, dentro da casa do pai e órfão, há uma excessiva preocupação em aparecer e mostrar resultados. Esse órfão, ele primeiro faz, depois ele pede a Deus para abençoar o que ele já fez. Entenderam? Ele primeiro faz, ele não consulta o pai, ele faz. Aí depois que ele faz, Senhor, abençoa isso que eu fiz. Negócio, namoro, casamento, qualquer coisa desse tipo. Primeiro ele faz, depois ele pede para Deus abençoar. Esse órfão, ele encontra uma falsa segurança naquilo que ele faz. E nesse lugar, mesmo que ele more na casa do pai, ainda existe medo, existe esforço, existe uma busca constante pela visitação de Deus, mas não acontece. Atitudes infantis, instáveis, gasta a maior parte do tempo fazendo coisas, tomando decisões, e como eu falei, esperando que Deus aprove. Na Bíblia também tem uns camaradas desse tipo. A Bíblia conta de um sacerdote chamado Eli, um sacerdote lá do Antigo Testamento, lá do livro de Samuel. Esse sacerdote tinha dois filhos, dois filhos, um chamava Ofni e outro chamava Finéias. Moravam na casa do pai, como uma barata, como um rato, mas eram corruptos, eram desonestos, eram imorais. Existiam outros dois filhos, de um outro homem maravilhoso, profeta Samuel, Joel e Abias. Profeta Samuel, maravilhoso, homem de Deus. Os filhos dele moravam com ele, viam o que ele fazia, oravam com ele, estavam sempre juntos, mas órfãos. Os dois, juízes corruptos, juízes que aceitavam suborno, juízes desonestos. É o segundo lugar, dentro da casa do pai, porém órfão. Mas existe um terceiro lugar, aleluia, existe um terceiro lugar, o lugar do filho legítimo. Vai ser o nosso congresso para homens, filho legítimo. Se você ainda não deu nome para Mariette, dê o nome a ela. Vai ser no dia 22 e 23 de junho. Coloca para mim, o dia vai ser 22 e 23 de junho, congresso de homens. Terceiro lugar, o lugar do filho legítimo, o filho amado em quem o pai muito se agrada. Lembra quando Jesus foi batizado, ele passou pelas águas e veio o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: esse é o meu menino, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Então olha lá, olha, no dia 22 de junho é um sábado à noite, e no dia 23 de junho é um domingo, começa de manhã e vai até a hora do culto da noite. Amém? Terceiro lugar, o lugar do filho legítimo. Quem é esse filho legítimo? Ele é o quarto personagem da parábola de Jesus. Ele é o terceiro filho daquele homem. Ele é aquele que estava contando a história. Ele é Jesus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus de quem entendeu quem é o
o terceiro filho. Esse é o terceiro filho. Ele também era personagem daquela parábola. Ele nos mostra o modo de viver como filho amado e legítimo. Nesse lugar do terceiro filho, do filho legítimo, que não é nem na terra de Tobi, na terra do nunca, e nem é dentro da casa, mas com o coração longe do pai, mas é dentro da casa e com o coração batendo pelo pai. Esse é um lugar de compromisso, é um lugar de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, é um lugar onde existe salvação, é um lugar que é um reino de amor, em que nós podemos viver realmente a filiação a partir de Deus. As mulheres viram isso no congresso, e o sobrenatural desse lugar, ele passa a ser natural. O sobrenatural de Deus passa a ser natural para nós, pois esse é um lugar onde nós andamos no Espírito, sem competição, mas com uma paz interior, uma paz que excede todo o entendimento humano. Independente das circunstâncias, nós temos paz. Independente se a nossa conta no banco está gorda ou não, independente se a videira dá o seu fruto, independente que haja gado no curral, mesmo assim eu me alegrarei. É esse lugar. Nós não precisamos ter muito, nós sempre vamos ter o suficiente, nós sempre vamos ter o suficiente nesse lugar. Sabe, queridos, estando nesse lugar, quando outras pessoas nos veem como nós estamos vivendo, essas pessoas são atraídas, nós não precisamos nem buscar. Elas vêm, elas querem algo parecido com aquilo que a gente tem, que a gente encontrou, lugar onde a gente vive. E vivendo a partir dessa realidade, nós aprendemos a confiar e descansar. Quantos de nós não sabem descansar? Primeiro nós vamos ao Pai, e então, Milson, nós tomamos as nossas decisões. Primeiro nós vamos ao Pai, contrário daquele outro lugar em que primeiro toma a decisão, depois vai ao Pai. Não, primeiro nós vamos ao Pai. Nós vamos aprender também uma coisa que muitos aqui dentro não sabem. Inclusive eu brigo muito com os nossos pastores com isso. Muitos não sabem. Nós vamos aprender a receber. A receber. Nós encontramos o que Deus está fazendo e abençoando, e nos entregamos no fluir desses acontecimentos, sabe? No fluir desse rio. A gente deita, sabe? Que nem aqueles parques aquáticos que a gente pega uma boia, deita na boia e a correnteza nos leva. É o fluir do rio de Deus. Então veja bem a diferença entre os dois extremos, do primeiro lugar e do terceiro lugar. O primeiro lugar é o lugar do filho rebelde, e o terceiro lugar, uma vida plena de Deus. Mas entre esse primeiro e o terceiro lugar existe um outro lugar, que é o segundo, daquele filho mais velho. Não é nem quente e nem frio, ele é morno. Jesus fala que o morno ele vomita. Eu não sei, amados, onde vocês estão hoje. Interessante que certa vez, lá no Antigo Testamento, esses que não saíam das sinagogas, das igrejas, mas que estavam longe de Deus, eles tinham um lugar lá que ficava a Arca da Aliança, que era a manifestação da presença de Deus naquele lugar, no Santo dos Santos,
ficava uma arca e ali tinha a presença de Deus. Certa vez os filisteus, inimigos dos israelitas, foram até ali, guerrearam, mataram muitos israelitas, pegaram a arca e levaram embora para a terra deles, para a terra dos filisteus. Eles ficaram sem a arca, eles ficaram sem a presença de Deus, e parece que nada mudou. Eles continuavam do mesmo jeito, só que a presença de Deus não estava mais ali. Quantos de nós aqui que estamos na igreja há tanto tempo e a gente ainda não percebeu que a presença de Deus não está mais em nós? A arca não está mais ali, e a gente continua fazendo as mesmas coisas, tocando as mesmas músicas. É de se pensar. Nós precisamos voltar para a casa do Pai, ou aqueles que estão dentro fisicamente precisam voltar para o coração do Pai. Querido, querida, você não é órfão, você não é órfã, você tem pai, um pai que te ama, um pai que quer ver você muito bem, um pai que te chama meu menino, minha menina. Você é querido, você é amada. Jesus conta essas parábolas e fala que muita alegria no céu por um pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Jesus, ele não deixou também ali os fariseus e os escribas de lado, ele também foi até ele. Eles eram um filho mais velho. Jesus não deixou os pecadores e publicanos de lado. Jesus também falou, ele voltou para a casa do Pai. Onde nós nos encontramos nessa noite? O que nós precisamos fazer, amados? Nós precisamos voltar para a casa do Pai e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, mas eu entendo que eu sou sim digno de ser chamado teu filho, porque tu me amas, e o Senhor já me perdoou. Sabe quantos erros nós cometemos, quantas coisas nós já fizemos na nossa vida, em quantas frias nós já entramos, e Jesus fala que o Pai está de braços abertos. De braços abertos nos esperando. Para nos receber de volta. Pense um pouco nisso que foi dito aqui. Pense se valeu a pena você ter entrado nesse salão hoje. Pense se você entrou aqui porque é sua obrigação, porque você tinha que fazer isso. Mas que nessa noite o Senhor falou tão forte no seu coração, que você não é órfão, que você é filho legítimo, você é filha amada do Pai. Independente se você está longe ou se você está dentro, mas seu coração está longe. Hoje, nessa noite, nesse momento, é o seu momento com o Senhor. Abaixe um pouco sua cabeça, feche seus olhos. Eu insisto que você pense mais um pouco nisso. Nós não podemos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Nós precisamos estar nesse lugar onde fica o terceiro filho,
o filho legítimo, o filho amado, o filho que entende que mesmo ele não sendo digno, mas ele ainda é filho, e ele aceita isso. Mesmo sendo pecador, ele aceita isso. Mesmo ele tendo cometido tantos erros, tantos foras, ele aceita que ele é filho, que ela é filha. Ah, Senhor, toca, Senhor, nos corações. Toca, Senhor, nos corações. Eu não sei você, mas eu preciso nessa noite pedir perdão ao Senhor de tantas coisas que eu deixei de fazer estando dentro da casa dele. Tantas vezes que eu fiz por obrigação. Eu peço perdão ao Pai por isso, mas eu aceito a minha condição de filho. Eu sei que eu sou tão falho, Pai, mas eu aceito seus beijos e seus abraços. Eu sei que eu não sou merecedor, Pai, mas por favor, não me trate como um de seus empregados. Continue me tratando como seu filho, como sua filha. Ah, Senhor, manifesta, Senhor, esse amor tão grande nesse momento. Esse amor pródigo, esse amor exagerado, esse amor inconsequente por mim, que não mereço. Eu convido quem quiser vir até aqui à frente comigo. Nós vamos nos ajoelhar aqui na presença do Senhor. Todos estão convidados.